Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Muito bom dia, 8 horas mais 7 minutos, 8 e 7 da manhã desta sexta-feira, uma manhã gelada, que não é novidade nessa semana, né? Todas as manhãs começamos com temperaturas muito baixas, agora até aumentou um pouquinho, começávamos em 3,7 e agora temperatura de 4 graus e 1/10. Na manhã de hoje, nosso bate-papo, mais uma vez uma grata satisfação em recebê-la, Cíntia Agostini, aqui em nossos microfones. Cíntia, bom dia, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol, é um prazer. Você estava comentando que tu adoras o inverno, né? Eu tenho pavor do frio. Eu não gosto, eu não me sinto bem. Eu brinco com as pessoas próximas, né? Que eu começo a me queixar no início do inverno e paro de me queixar quando ele termina. Sim, faz parte. Bom. Ai, mas tudo bem. Quem vive no Rio Grande vive tudo isso, tem que ser, né? Nosso clima é bipolar, né? É isso aí, completamente. Literalmente, completamente. Às vezes até mais. Muito bem, Cíntia, foi divulgado, acho que hoje é sexta, na quarta-feira, a data da próxima consulta popular. A denominação esse ano está em Consulta Popular. 12 de agosto é a data. Isso. Então, na verdade, já começa as mobilizações dos Coredes também, né? Na verdade, levou muito tempo para a gente definir, né? E a gente conseguir chegar a um consenso. Tanto que o prazo ficou apertadíssimo, né? Sim. Estamos a menos de 2 meses. Isso. E a decisão se deu essa semana, na última reunião da comissão. Semana passada, nós, enquanto conselhos, estávamos reunidos. E assim, na semana passada, sentamos para dizer assim, nós queremos ou não queremos? Nós vamos ou não vamos fazer? Nestas condições que foi a decisão na semana passada. E aí, o grupo, né? O grupo dos conselhos de desenvolvimento. Primeiro, a consulta existe há 18 anos. Segundo, ela é lei, então ela tem que ser cumprida. Né? Lei, cumpra-se lei. Tá? E terceiro, ninguém quer abrir mão, mesmo que seja pouco recurso, de um pequeno recurso que vem para as nossas regiões, que a gente sabe que é tão exíguo e tão difícil. Exatamente. O que a gente questiona, a gente já fez em outras oportunidades, Cíntia, é aquela pergunta: até quando vão continuar votando? O número de quem vota tem diminuído, aumentado? Tem diminuído. Tem diminuído. O que aconteceu, né? Lá em 2007, 2008, a nossa votação era baixa. Aí em 2009 nós conseguimos fazer um cronograma de pagamento das dívidas, né? E fizemos toda uma mobilização regional. A gente levou a nossa votação para 50 mil eleitores. Isso é mais de 15% dos nossos eleitores, eram naquele momento 17, se eu muito me engano. Quase mais até, quase 20. E aí, à medida que foi passando de novo o tempo, nós não pagando, não conseguindo cumprir aquilo que a sociedade votou, desmobilizando aquele que busca o voto, porque esse resultado é muito mais de quem mobiliza, né? Isso foi diminuindo para 40, para 35, para 30 mil eleitores no último processo, quase 30 mil eleitores no último. Obviamente que o resultado é disso, né, Vinícius? Né? A gente não dá a resposta que a população votou e que está no orçamento, ela acaba desmobilizando. Até para o nosso ouvinte entender, Cíntia, o que for votado este ano agora, no dia 12 de agosto, entrará ou deveria de entrar no orçamento para o próximo ano, né? Para o ano de 2016, então. Isso. Não é daqui a um ano e meio, é sempre para o ano seguinte. As consultas tradicionalmente acontecem metade do ano, né? Isso. E já para o próximo ano. Isso. Elas só não acontecem, elas são antecipadas quando tem período eleitoral. Porque o prazo esse, que então a data da consulta 12 de agosto, e daí a gente tem que fechar dados e tal, é para entrar no orçamento, porque a peça orçamentária tem que ser entregue em início de setembro, para o orçamento do ano seguinte. Mas para o nosso ouvinte ter uma ideia, né? Sempre é de um orçamento para o outro, né? A gente vota esse ano para o orçamento que vem. O ano passado a gente votou no estado todo 200 milhões, na nossa região em torno de 7. E essa foi uma condição para a gente fechar o processo desse ano. Vamos ter que liberar algum recurso, porque até agora não veio nada, zero da consulta. Então, quer dizer, dos 7 milhões aqui do Vale do Taquari não foi recebido nada. E na negociação o Estado acenou e vai cumprir, diz o governo do Estado e a Secretaria de Planejamento, com 60 milhões. No nosso caso, dá um pouquinho mais de 2 milhões. 1/3 do que foi votado ano passado nós vamos receber esse ano. Historicamente, o que vem, Vinícius, é em torno de 50%. Agora, aonde se perde isso, Cíntia? Tem várias se perde em que momento do processo? Tem várias questões. Eu acho que também não é só o Estado responsável. Vamos lá, o Estado tem a responsabilidade de fazer acontecer, porque os conselhos, tanto regionais como os municipais, vão mediar esse processo, mas depois quem cumpre a execução dele é o Estado.
Então, tem parte disso que é em função de não disponibilidade de recurso. Então, nas pastas ou nas secretarias onde o dinheiro é do Tesouro, né, do Caixa do Estado, tá mais difícil. Né? E aí, no último governo e nesse tem sido assim, não vamos colocar em projetos nessas áreas, porque daí mesmo que a gente não consegue cumprir. Os que vieram recursos de financiamentos e tal, foi mais fácil a gente conseguir ter atendido, e foi o que aconteceu nos últimos anos. Mas também tem dificuldades de algumas entidades, municípios, ao receberem os recursos. A gente tem vários casos, o município está no CADIM, a entidade está no CADIM, não consegue a documentação, não faz o projeto, também não recebe o recurso. E isso são vários casos também. Então, não é só problema do Estado não conseguir cumprir aquilo que se propõe. Talvez a maior parte ainda seja. Mas também tem problema de quem demanda de não conseguir dar conta de fazer o que é legal para receber o recurso. E isso a gente tem também. Ou seja, a bola de neve vai aumentando, né? De certa forma, uns que tentam buscar esse montante acabam não chegando, não conseguindo justamente por esses entraves que tu falavas. Bom, nós vamos falar do processo, então, desse ano de 2015. Nós vamos mais uma vez nos mobilizar, vamos mais uma vez chamar a população e vamos esperar que elas votem em agosto, que deem mais um crédito. É difícil pedir o crédito todo ano, mas vale a pena, né, sim? Vale, porque mesmo nós, né, chegamos um momento que a negociação estava tão pesada, tão difícil. Poxa, o que nós vamos fazer? Mas quem está envolvido, e a gente chamou os nossos conselhos municipais aqui da região para ouvi-los, eles dizem assim, ok, demora, mas é um recurso que está aí, nós temos que contar com esse recurso. E é com isso que nós estamos contando. E, obviamente, um compromisso do governador Sartori de dizer assim, eu não vou prometer aquilo que eu não posso cumprir. Sim. E nós estamos levando isso muito a sério, esta fala do governador, e ele tem repetido. Então tá, estamos se comprometendo, nós vamos cumprir. Tanto que, para o ano que vem, o orçamento, ou a votação, o que nós vamos votar esse ano para o orçamento do ano que vem, é metade do que nós tínhamos votado ano passado, é 100 milhões. Exato. Nós queríamos colocar mais 100 para pagar passivo, essas contas todas. Eles não colocaram, não conseguimos avançar nessa negociação até então. Por quê? Porque eles disseram assim, nós vamos pagar, mas nós não podemos nos comprometer. Nós vamos nos comprometer com os 100 milhões que vai ser votado esse ano. Só que o que acontece? Esses 100 milhões, que para nós aqui na região é uns 3 milhões e meio, também tem uma condição. Metade do recurso tem que ser investido em educação e saúde. Então, metade desses 3,5, mais ou menos, é comprometido com a educação e saúde. Bom, o que nós vamos fazer aqui, decidir critério, decidir o que é que a gente vai investir, em como nós vamos investir, isso é uma decisão da região, né? Que aí os projetos, os encaminhamentos vão dar isso. Quem recebe esses valores são os Coredes? Como faz a distribuição? Os Coredes nunca recebem recurso, eles vão só mediar. Então, assim, o projeto que a gente definir vai receber diretamente. Se é o município vai conveniar com o Estado. Se é uma entidade, a entidade vai. Se é o hospital, é o hospital que vai e assim por diante. O conselho ele só vai mediar, ele só articula todo o processo. Né? Ele não recebe recurso nenhum, ele não agencia e não executa nada de projeto. Então, dos 3,5, metade tem que ser em educação e saúde. E esse, eu já tive oportunidade e fiz isso, sentei com o coordenador de saúde da nossa região, sentei com o coordenador de educação, dizendo assim, quando vier, nas condições que vier, nós temos que definir, temos que discutir, para usar da melhor forma esse pouco recurso. É isso, né? E as outras áreas vão caber no restinho que ficar. E daí a gente vai ter que definir projetos para fazer uma votação adequada e fazer um trabalho bom. E o que acontece, né? O prazo ficou tão exíguo que o decreto está saindo agora nessa virada da semana para o início da semana que vem, que a gente vai ter, então, oficialmente o processo. As assembleias ou a audiência pública regional vai acontecer ali entre a última semana de junho e a 1ª de julho. Nós vamos ter todas as assembleias municipais e o fórum ainda no mês de julho. Então vai ser um mês para acontecer tudo. E vai ter que ser, porque o prazo não vai ter mais como. Porque nós temos que fazer audiência no final de julho e a votação, porque daí tem que fazer impressão de sede, processo, parte operacional, para fazer a votação no dia 12 de agosto. E outra coisa que esse ano é diferente, né? Como se reduziu e tudo, a votação vai ser num dia só. Tanto internet como presencial. Né? Um dia faz todo o processo, o voto, etc. e tal. Porque daí a gente tem que gerar o resultado para poder pôr na peça orçamentária. Cíntia, deixa eu te fazer uma pergunta, você como economista,
você como presidente do Codevate, porque essa pergunta a gente sempre faz para alguém da classe política e sempre tem um panorama político da questão. A situação do Estado é realmente como está sendo pintada ou ela não é... Não sei se a pergunta não é tão grave assim ou se é tão grave assim, mas a situação do Estado como um todo se arrastando há muitos anos. Mas eu repito, faço essa pergunta para ti, na sua função como economista, como professora da Univates, porque se a gente for fazer para algum político, ele vai puxar a brasa para o assado ou vai queimar o assado do outro. Então faço uma pergunta para você. A situação do Estado, diminuição em 50% da questão da consulta popular. A gente vê corte em todas as áreas. A situação do Estado, em rápidas palavras, tenho certeza que seria assunto para uma manhã toda. Sim. Mas em rápidas palavras. Ela é estrutural, ela é de muito tempo, ela é da história do Rio Grande do Sul. Para mim é muito claro isso. O Rio Grande do Sul cresceu há 40, 50 anos atrás, se fez enquanto Estado, por isso que era o Estado no país, e ele criou uma condição para a sociedade muito boa, para o funcionalismo público muito boa, para as nossas classes muito boa, e que agora ele não conseguiu fazer um novo ciclo, ele está num ciclo, e ele não consegue crescer para dar conta disso. Então, assim, ele cresceu num momento, foi importante, fez isso, cumpriu o seu papel, só que ele não se renovou, ele envelheceu. Ele envelheceu. E o melhor exemplo disso é o gasto que a gente tem no funcionalismo, né? Que o dado é um dado aberto, mais de 70% do orçamento é para pagar funcionalismo. Só que não seria o problema se isso fosse para prestar serviço para a comunidade. Mas mais da metade é funcionários já aposentados ou no passivo, inativos. O que acontece? Eles fizeram o trabalho deles, eles mereceram, é isso, a condição era essa. Só que para o Estado hoje pagar 2 para ter o trabalho de 1, ele não consegue dar conta disso. Esse é um aspecto, tem um monte de outros, mas isso representa 70% do orçamento do Estado hoje. Então é algo que se construiu na história. E não adianta, invariavelmente, se nós, cada um que estiver, não abrir mão de alguma coisa para lá na frente a gente ter resultado, a tendência é só piorar. O Estado envelheceu. E aí hoje eu não tenho mais de onde tirar. Eu não tenho dúvida de que nenhum governador viria para a sociedade dizer assim, não tem mais condições, se tivesse alguma alternativa ainda. Acabou as alternativas de todos os lados. Tem que se reinventar agora, na verdade. Tem que se reinventar. O Estado é muito conservador, né? O Estado tem uma história muito conservadora. E ele não soube se reinventar, ele não soube rejuvenescer e ele envelheceu. Bacana esse ponto de vista, sem dúvida. Vamos voltar para a nossa consulta. As cédulas vão ser definidas, o que vai constar nas cédulas já estão... Não, vai começar agora. Vai começar o processo agora. Porque o que starta o processo? A tal da audiência pública regional, que ela acontece ali na última semana de junho e início de julho. Aí ela define os critérios. Bom, vamos ter 3,5 milhões, que é mais ou menos isso. Porque esse valor é definido conforme o IDES e conforme o número de municípios. Tá. 3,5 milhões, vamos aqui, né, pensando a metade do ano passado. Já sabemos que 50% tem que ser para educação e saúde, tá? Agora, como nós vamos fazer com esses 50%? Se ganha mais quem vota mais, ganha menos, divide por igual, ou como a gente... Isso somos nós que vamos definir. Quantas áreas no limite de 10, isso somos nós que vamos definir. Eu tenho defendido de que a gente diminua o número de áreas para ter... porque o recurso é menor, para ter alguns projetos um pouquinho mais consistentes, né? Projetos um pouco maiores. Então, que a gente restringe um pouquinho as áreas nessa condição. E nós vamos ter que, sim, ser racionais. Áreas que a gente sabe que não tem recurso, que o recurso do Tesouro que vai estar limitado, não vai ser para esse ano que nós vamos colocar e nós vamos votar, nós vamos ter que abrir mão disso. Então, é ali que inicia a definição, para daí ter as assembleias municipais que encaminham os projetos e o fórum que esse define a cédula para votação no dia 12 de agosto. Muito bem, dia 12 de agosto então marcada esse processo. Da mesma forma, vocês vão estar divulgando ainda os locais da votação. Importante também a votação pela internet, que é uma ferramenta fundamental hoje, né? Isso, olha só que coisa, né? Apesar da gente saber que a internet nos facilita e dificilmente alguém não trabalhar com computador hoje,
A votação pela internet de todos os nossos conselhos ainda ela é a menor parte. Ah, é? Ela é muito pequena. A maior parte dos nossos votos ainda é manual. Porque isso é resultado muito de quem se mobiliza Claro. e articula. Então, e teve uma pesquisa que foi feita durante a votação do ano passado, eu acho, ou ano retrasado, perguntando. E aí as pessoas que votavam no papel, elas sabiam muito mais do que elas estavam votando do que aquelas que estavam votando pela internet. Elas entendiam mais qual era o processo. Então a gente ainda defende de que nós temos uma transição por fazer. Porque a tecnologia vem para nos ajudar, Sim. mas a gente não tem um comprometimento muito com a Mas informação que o está ali. simples fato de o toque, de ver a cédula, de conseguir ler na cédula, às vezes comparado ao computador, não há diferença nenhuma, mas para algumas pessoas até que... E mais que isso, né? É a Cíntia que está lá num ponto, numa urna, Claro, chamando. Vem claro, cá, vem claro, votar. Nós claro. estamos fazendo isso, isso, Claro. isso. Vota aqui com a gente. Outra coisa é tu receber um link e votar. Então, esta foi a percepção que a pesquisa mostrou, inclusive, né? Que as pessoas têm maior conhecimento por causa da mobilização que acontece em torno do processo na votação manual. Então, a gente defende que isso se mantenha. Obviamente que isso gera um custo, uma disposição das pessoas que estão envolvidas, é um trabalho de um dia inteiro aí de muita gente que trabalha voluntariamente pelo processo, porque acredita de que a gente tenha que fazer isso. Então, é por isso que nós não podemos perder. Sim, Além sim. de a gente estar lidando com um pouco de recurso, isso é pedagógico. Sim, exatamente. É importante até para ter esse bem-estar de dizer que a gente está participando, né? A gente participa de eleições a cada 2 anos e a gente vê tantas vezes aquele vereador, o deputado, o senador, a gente não tem mais contato com ele depois da votação. Então a gente é chamado a participar ano a ano do orçamento que deveria ou deverá ou virá para a nossa região, para a nossa cidade. É sempre importante, acho que é uma ação de cidadania acima de Isso, tudo, né? invariavelmente é isso. Então nós vamos estar também divulgando no dia 12 de agosto. Conte conosco para que as pessoas participem da consulta popular e, acima de tudo, além de participar, que também cobrem, né, Cíntia? Sem que dúvida. cobrem das autoridades que esse dinheiro venha. Tá certo, Cíntia? Obrigada, Vinícius. Sempre um bom bate-papo contigo aqui. Igualmente. Logo que nós tivermos mais informações, a gente volta aqui para conversar com o nosso ouvinte. por favor, nos mande. Tá certo? Tenha um bom final de semana. Igualmente. Bom dia a todos. E que o friozinho... Que ele esquente, Que ele esquente. por favor. Tá certo. Cíntia Agostini, presidente do Colevate, esteve conosco.